fez algumas perguntas para mim. O pessoal faz assim no nosso grupo de leitura bíblica. E a última pergunta que mandaram tem a ver com o capítulo 14 da Epístola aos Romanos, onde Paulo fala sobre os fracos na fé. Então eu queria falar sobre esse assunto um pouquinho, e não tem como falar sobre isso se não analisar o capítulo inteiro. Então, fracos na fé. Como a gente tem que entender esse assunto do livro de Romanos? E quando a pessoa me mandou a pergunta, ele quis saber em relação ao versículo 21, onde Paulo fala que é bom não comer carne, nem beber vinho, ou fazer qualquer outra coisa que o seu irmão se escandalize, né? Então vamos lá. Paulo diz o seguinte: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Porque um crê que tudo se pode comer, e outro que é fraco, come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Então olha só, aqui não está sendo discutido pelo apóstolo Paulo a fé subjetiva, ou seja, o ato de crer. O que está sendo discutido por Paulo aqui, quando ele fala o fraco na fé, o enfermo na fé, não é a fé tão subjetiva, mas ele está falando da fé enquanto um corpo de crenças, naquilo que eu acredito, princípios acerca de alguma coisa que eu creia. E nesse caso aqui vai entrar a questão da comida, tá? Um crê que tudo se pode comer, e outro que é fraco, come legumes. Então, quando ele fala fraco na fé aqui, ele está dizendo assim, que algumas pessoas, por ter um conhecimento das Escrituras, um conhecimento bíblico um pouco mais abrangente, ele vai entender que ele pode usar algumas coisas na sua alimentação, no seu dia a dia, sem problema nenhum. Outro que não tem o mesmo conhecimento, fraco na fé aqui, entenda. A pessoa, então, que tem um conhecimento mais limitado, a sua crença não está toda fundamentada ainda, ela tem deficiências. E por isso, por essa deficiência, ela acha que não pode fazer algumas coisas lícitas. Como no caso aqui está falando sobre comida. E por que entra o problema de comer aqui? Né? Um crê que tudo se pode comer e outro que é fraco come legumes. Bom, primeira coisa que isso não tem a ver com o adventismo, tá? Nós temos que voltar esse assunto aqui nos dias do apóstolo Paulo. E o que era comum nos dias do apóstolo Paulo? Todas as carnes, principalmente a carne que era vendida nos açougues, antes de ir para os açougues, né, ela passava por um processo de consagração, por um processo de sacrifícios, né? Esses sacrifícios eram feitos a ídolos na época. Esse assunto Paulo aborda novamente lá em 1 Coríntios capítulo 8, 1 Coríntios capítulo 10, então onde também havia essa dificuldade. Posso comer de tudo que tem no açougue? Posso no açougue comprar? Isso pensando lá nos dias de Paulo, onde tudo era consagrado a ídolos, a maior parte do que se vendia em açougues, ok? Então esse é o problema aqui de Romanos também. Um acha que poderia comer algumas coisas e outro acha que não poderia comer. E surgiu um problema interno. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará firme, porque é poderoso Deus para afirmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Olha que interessante. Paulo está falando que cada um deveria, tanto o que come quanto o que não come, deveriam estar seguros na sua posição, tá? E seguro e servir a Deus da forma como ele cria. Porque olha no versículo 6: aquele que faz caso do dia, para o Senhor faz, e o que não faz caso do dia, para o Senhor não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Ou seja, está todo mundo servindo a Deus ali, né? Seja comendo a carne, usando a carne como alimento, seja rejeitando a carne, fazem isso para Deus. E os dois têm o mesmo objetivo, agradar a Deus. Logo, um não deve julgar o outro, um não deve criticar o outro, um não deve desprezar o outro por conta disso. E o apóstolo Paulo continua aqui, né? Falando sobre o assunto. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo, ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Aí ele pergunta: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, por que despreza o teu irmão? Ou seja, você que não come carne, por que fica julgando o que come?
Ou você, o que come carne, por que fica desprezando o que não come? É isso que ele pergunta aqui. Estou vendo algumas perguntas, pessoal, me mandando aí, mas eu vou me focar hoje nesse ponto. Outro dia falamos sobre a questão da desunião das igrejas, ok? Obrigado pela participação aí. Então, Paulo fala, versículo 12, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ou seja, cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja no vosso propósito, não por tropeço ou escândalo, meu irmão. E aí chega ao cerne da questão do Romanos 14. Não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. O que Paulo vai ensinar aqui em Romanos 14 para a gente, queridos, é o seguinte, que ainda que eu tenha a certeza absoluta que eu possa praticar alguma coisa, e no caso ali, envolvendo a questão de alimentos, por exemplo, isso não me dá direito, tá, de fazer com que alguém tenha problemas na sua fé. Ou seja, eu devo ter cuidado, eu devo respeitar essa crença do outro que acha que não pode fazer aquelas coisas. Isso é importante. Aí ele fala, o versículo 14 que é interessante, ó. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda. Olha que interessante. A não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. Ou seja, o fato da carne, nos dias de Paulo, ser consagrada a um ídolo, lá, não impedia que eu fosse até o açougue e comprasse aquela carne. Por que não? Porque eu posso pegar essa carne, trazer para minha casa, e como Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 4, eu vou orar, eu vou consagrar essa carne que eu comprei, né? Ele podia, aquele que tinha entendimento sabia disso, queria comprar a carne, ele ia orar, e uma vez que ele orou, acabou qualquer relação daquele alimento com ídolos. Evidentemente, nem tudo, né? Esse versículo 15 aqui, ele fala, nenhuma coisa de si mesmo imunda. Ele está falando de carne, ele está falando de comida, ele está falando de bebida, ok? Ele não está falando de alguns atos que são imorais, evidentemente. A prostituição, por exemplo, não adianta eu achar que está certa a prostituição, isso não torna ela certa, ok? Ele está falando de comida, é uma coisa muito importante de dizer. Versículo 15 ele fala, mas se por causa da comida se contrista seu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Acho que bem claro, né? Ou seja, só porque eu acho que eu estou certo, que eu posso fazer alguma coisa, eu deixo alguém escandalizado, eu deixo alguém triste, eu posso alguém perder a sua fé. Eu não ando conforme o amor. E aí eu posso, inclusive, estar caindo no outro lado de uma situação. E ele fala assim, ó, que o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Não destruas, né, versículo 20, por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas vai mal para o homem que come com escândalo. Ou seja, se você tem dúvida sobre alguma coisa, sobre o seu alimento, se você tem dúvida sobre uma prática qualquer, porque ele vai falar sobre isso aqui, ó. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas que o teu irmão tropece, ou se escandaliza, ou se enfraqueça. Qualquer coisa que eu faça, queridos, que faça alguém tropeçar, eu devo evitar, em respeito àquele que tem a deficiência. Então Paulo deixa claro aqui que alguns vão ter conhecimento e sabem que não tem problema o comportamento em relação ao alimento, um cinema, um futebol, coisa do tipo. Outros não têm o mesmo entendimento. Esse é o fraco na fé. Não é fraco na sua fé, como falei no começo, subjetiva, mas na sua maneira de crer, de entender as Escrituras como um todo, o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. E Paulo fala uma coisa interessante no finalzinho aqui que eu quero destacar ainda. Tens tu fé? Ou seja, você tem conhecimento? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Tá? Ou seja, tudo que eu faço, se não for por fé, é pecado. Estou deixando bem claro que eu estou me referindo a algumas coisas comuns, coisas lícitas, mas que para alguns são ilícitas, ok? É a questão da comida, é a questão das bebidas, por exemplo, que alguns acham que podem usar isso de alguma maneira, outros acham que não, mas um grupo não pode acusar o outro.
E se um grupo fica atacando o outro por causa dessas querelas, seja lá o que for, ambos estão errados. E aí, se estão errados, né? Paulo fala que nem tudo que é de fé é pecado, aquilo que não é de fé é pecado. E aí, se é pecado, nós estamos indo para um outro caminho. Temos que respeitar a fé uns dos outros, a crença uns dos outros dentro, mesmo que você ache que ele é limitado. E você que acha que o outro é muito liberal, não julgue, porque você pode estar errado também. Essa é a ideia, então, sobre os fracos na fé, tá? Muito simples. Lembrando que Paulo está falando assim, comida e comida sacrificada aos ídolos, que era uma prática comum do século I. Se você quiser ler mais sobre esse assunto, como eu disse, veja lá em 1 Coríntios capítulo 8, 1 Coríntios capítulo 10. Né? E até citando 1 Coríntios 10, Paulo fala uma coisa bem interessante. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus.